falar aqui com o deputado Otávio Leite, esse brilhante parlamentar, que está com a gente sempre nas causas que Vossa Excelência, presidente Paulo Paim, defende, das pessoas com deficiência. Nós, amanhã, deputado Otávio Leite, eu sou o relator na Comissão de Assuntos Sociais, um projeto que surgiu do diálogo do senador Paulo Paim com o movimento das pessoas, das famílias, dos familiares das pessoas com autismo. Meu e de Vossa Excelência, com os familiares e as pessoas. Mas começou com Vossa Excelência aqui, tem que dizer isso. E volta amanhã ao Senado, depois de passar pela Câmara dos Deputados, onde o deputado Otávio Leite jogou um papel, e a gente espera votar amanhã na CAS e logo depois ir para a Comissão de Direitos Humanos, onde o presidente é o senador Paulo Paim, e a gente espera votar ainda no plenário esse ano. Essa é uma vitória importante desses lutadores que estão conquistando o seu espaço. Então, faço questão de citar aqui a presença desse orgulho do Rio de Janeiro, o deputado Otávio Leite. Mas, senhor presidente, eu assumo a tribuna hoje para falar sobre a medida provisória do setor elétrico. Confesso aos senhores senadores, às senhoras senadoras, que estudei o tema nesse final de semana, porque esse debate dominou de tal forma, na semana passada, os discursos no plenário desse Senado Federal e nos jornais, que eu decidi, vou mergulhar para estudar, para conhecer o assunto dessa medida provisória 579. E acho que há um grande desconhecimento ainda nessa casa. Primeiro, nós tivemos hoje a presença do secretário executivo, ministro interino das Minas e Energia, Márcio Zimmermann. O ministro Lobão está se recuperando, mas o ministro Márcio Zimmermann foi hoje na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Infraestrutura. E nós tivemos a oportunidade de fazer um debate. E eu, com muito respeito à oposição, e estava lá o senador Aécio Neves debatendo o tema, porque a CEMIG tem seus interesses, e ele, como ex-governador de Estado, defendendo lá as posições de Minas Gerais, mas eu, desde o começo do debate, alertei o seguinte: não dá para fazer os dois discursos. Tem um discurso que é fundamental para o Brasil aumentar a nossa competitividade, diminuir o custo do Brasil, é necessário baixar as tarifas de energia elétrica, e eu vejo que uma parte da oposição faz o seguinte: olha, nós não somos contra baixar a taxa de energia elétrica. E na hora da discussão do mérito do projeto, é um ataque sem piedade ao centro do projeto. Não adianta dizer que é a favor de baixar a tarifa de energia elétrica, se por outro lado diz que o projeto, na verdade, mostra a face de um Estado intervencionista que está quebrando contratos. Não tem nada disso. A grande questão desse projeto da medida provisória 579, que eu acho central nesse debate todo, é o seguinte: não se remunera mais ativos amortizados. O que é isso? Aquilo que foi investido lá atrás e que as empresas já ganharam. Nós estamos conversando aqui, nesse assunto, de empresas, de concessões, de empresas concessionárias com a média de 35 anos de idade. Tem usinas aqui que estão em funcionamento há 80, 60 anos, mas a média é de 35 anos de idade. Você sabe que quando houve a renovação da concessão em 95, por mais 20 anos, muitos daqueles investimentos já tinham sido amortizados, ou seja, já tinham sido pagos pelo consumidor brasileiro. Então, a verdade hoje é o seguinte: na nossa conta, quando você paga a conta no final do mês de energia elétrica, de luz, nós estamos pagando a conta para as concessionárias, um recurso que já foi pago há muito e muito tempo. A discussão aqui é perguntar por que nós não fizemos isso antes. E eu acho, e o que houve, e o debate hoje da queda dos papéis na Bolsa, da Eletrobras e de outras concessionárias, é preciso entender um contexto. Na verdade, tinha gente achando no Brasil que essa renovação se daria ad eterno. Ora,
A concessão é da União. A concessão é da União. Eu sinto que achavam, senador Paulo Paim, que ia haver um processo de renovação ad eterno. E o que a nossa presidenta fez? Do mesmo jeito que ela jogou um papel firme na discussão dos juros bancários, e eu me lembro aqui, em agosto do ano passado, quando o Banco Central começou a baixar as taxas de juros, a grita que houve, quando ela decidiu enfrentar a questão dos spreads bancários, é uma luta ainda em curso, mas agora também o que a nossa presidenta fez, presidente, senador Paulo Paim? Ela disse o seguinte: olha, o que foi investido e já foi pago, eu não aceito colocar mais na conta de luz. O que foi investido e foi amortizado, nós não podemos aceitar que caia na conta de luz. E esse é o motivo dessa grita toda. Esse é o motivo dessa grita toda. Vários fundos privados associados a essas concessionárias, eu acho simples. Há um ano atrás, existia uma grande discussão aqui no Senado, existia uma pressão pela renovação das concessões de energia elétrica. Tinha a Fiesp pedindo leilões, licitação, e existia um movimento, e no fundo esse pessoal achava que ia haver renovação sem darem nada em troca ao Estado. Nesse sentido, a presidenta foi muito feliz, disse o seguinte: olha, a gente abre um prazo de renovação por mais de 30 anos. Agora, os investimentos que já foram pagos não podem entrar na conta de luz. Isso é o centro do projeto que vai permitir a redução em até 20% da redução das tarifas de energia elétrica. Quero dar um exemplo para os senhores. Dá para acreditar hoje, com a licitação com energia nova, senador Paulo Paim. Estou falando aqui de Santo Antônio, Giral e Belo Monte. Houve licitação para eles fazerem, deputado Otávio Leite, investimentos. Sabe quanto está custando, em média, o preço do megawatt-hora? R$ 80. Para quê? Para construir a usina, fazer investimentos, fazer a operação e manutenção. Na usina de Teles Pires, que é uma menor, está custando R$ 56. Sabe quanto nós estamos pagando por essas usinas que já tiveram os investimentos amortizados há muito e muito tempo? Uma média de R$ 95 o megawatt-hora. O megawatt-hora, estamos pagando mais por aquela energia velha do que pela energia nova. Então, senhores, eu entendo a grita. Eu entendo a grita de acionistas. Era um lucro muito substantivo. Era um lucro muito alto. E eles estavam achando que podiam renovar daquela forma. Eu acho que a presidenta, na verdade, mostrou como ela, nesses momentos, muito critério, como ela fez também na discussão da questão dos juros. E aqui a diferença que nós temos nesse debate todo é que tudo isso que vai ser economizado vem para a sociedade. É diminuição no preço de energia elétrica. Isso é importante para o consumidor, para o cidadão na sua casa, mas é importante também, num cenário de crise econômica como essa, de acirramento da competição, a gente melhorar o nosso custo Brasil, aumentar a nossa competitividade. É por isso, senhor presidente, que eu assumo essa tribuna aqui no dia de hoje, para dizer que nós vamos tentar mobilizar a sociedade. Eu sei que é uma resistência a interesses em disputa. Eu entendo a posição dos acionistas, de um fundo norueguês que investe na Eletrobras. É claro que o melhor para esse fundo norueguês é continuar tudo como está. Mas ele tem que entender que o princípio dessa medida provisória é o seguinte: o que foi investido e já foi pago, nós não podemos continuar pagando. É isso que está acontecendo nesse país, e a presidenta Dilma, com essa medida provisória, faz essa correção de rumo. Os ativos novos que a empresa investir passam a integrar a base de remuneração dessas concessionárias. E essa remuneração vai ser definida pela agência, num patamar que remunere esses ativos. Porque alguns começam a dizer: puxa, as empresas vão perder capacidade de investimento. Não é nada disso. Agora elas vão receber por quê? Pela operação e manutenção.
vão receber por isso. Vamos separar. Vai receber por operação e manutenção. Mas o que for investido, a ANEEL vai poder dizer quanto é que vai ser remunerado por aqueles novos investimentos. Eu só estou fazendo esse pronunciamento aqui, porque sinto que há uma grande confusão no debate sobre essa MP 579 do sistema elétrico. E volto a dizer, aqui ninguém está falando em quebra de contratos, ninguém está falando no Estado que está fazendo uma intervenção, até porque só assina a renovação do contrato a concessionária que assim quiser. A que não quiser e o seu contrato encerrar em 2015, tudo bem, fica até 2015, depois novos leilões. As que acabaram em 2017, fica até 2017 e depois novos leilões. Agora eu sinto, aqui por quem está debatendo e participando dessas discussões nesse Congresso Nacional, que é preciso haver uma mobilização da sociedade. Se a gente quer, de fato, fazer uma mudança estrutural como essa, os sindicatos, as associações de moradores, os empresários que estão perdendo com isso aqui, têm que se mobilizar e fazer pressão nesse Congresso Nacional, dialogar com esse Congresso Nacional, porque eu sinto a força e articulação de lobbies contra a aprovação desse projeto aqui. E eu acho, senador Paulo Paim, quando eu falo da presidenta Dilma, eu antes de ontem falei também, porque ela fez um discurso fantástico, histórico, na Espanha, na plenária da Conferência Ibero-Americana. Mas é nessa hora que a gente tem orgulho dessa presidenta. Ela não deixar isso passar para o consumidor. Ir lá e dizer, não, não pode, é injustiça fazer isso do jeito que estão fazendo. Defender o povo, defender a nossa economia. Volto a dizer, não é a primeira vez que ela faz isso. Fez isso, eu já falei aqui, na questão dos juros. Não só em baixar a taxa Selic, mas esse enfrentamento que nós estamos no início em relação aos spreads bancários. Então, eu quero, nesse ponto, falar da minha satisfação por estar participando de um governo que tem coragem de colocar um projeto como esse e enfrentar. A gente sabe as batalhas que nós estamos enfrentando aqui nesse momento. E eu digo à oposição, em relação a esse tema, que ela tem que tomar um caminho. Não dá para dizer que é a favor de baixar a tarifa de energia elétrica e, ao mesmo tempo, fazer o discurso contra todos os pontos da medida provisória. Porque o que garante baixar a tarifa de energia elétrica é esse princípio, que nós não vamos pagar o que já foi investido e pago. Esse é algo fundamental. E volto a dizer, senador Paulo Paim, é uma das tarifas de energia elétrica mais altas do mundo. Eu apresentei, inclusive, um requerimento do Ministério de Minas e Energia, porque essa semana, no dia 6 de novembro, a ANEEL autorizou a Light do Rio de Janeiro, que é controlada pela CEMIG, a aumentar o preço da energia elétrica no estado do Rio de Janeiro em 12,5%. 13% para as indústrias e 11% para os consumidores residenciais. Eu não consigo achar explicação para esse aumento nesse contexto, que a presidenta Dilma está fazendo um esforço para reduzir a tarifa de energia elétrica. Como aumentar dessa forma no estado como o Rio de Janeiro? E eu fiz um requerimento de informações, o deputado Molon fez na Câmara dos Deputados, para que se explique detalhadamente, ponto por ponto dessa planilha, porque um aumento tão substantivo, no momento que a presidenta começa uma cruzada para baixar a tarifa de energia elétrica. Então, senhor presidente, encerro aqui o meu discurso, cumprimento Vossa Excelência novamente pela comissão que Vossa Excelência realizou no dia de hoje, em relação ao dia 20 de novembro, as comemorações, o povo do Rio de Janeiro está irmanado hoje, nesse dia histórico, para o povo negro brasileiro, e quero dizer a Vossa Excelência, da satisfação de saber que Vossa Excelência hoje vai encerrar essa sessão plenária, fazendo um pronunciamento sobre o dia 20 de novembro, aí dessa presidência. Vossa Excelência tem a nossa admiração, porque em todas as causas sempre se posiciona para defender as pessoas que mais precisam, o povo trabalhador, o povo lutador desse nosso país. Parabéns, muito obrigado.